Olá, pessoal, queridos alunos do nosso cursinho EPA, Educação Popular em Ação. Meu nome é André, eu sou professor de política de vocês e estou aqui gravando esse vídeo, sambando aqui porque eu não tenho desenvoltura nenhuma para isso. É um teste e essa seria a nossa primeira aula, né? Nessa primeira aula eu vou falar para vocês sobre o ato político que é fazer um cursinho popular. Antes de entrar no conteúdo em si de política, vamos discutir o que significa estar fazendo um cursinho popular, né? Que é essa opção que vocês fizeram. O que significa para o jovem, para o brasileiro, decidir ingressar no ensino superior. O que significa para esse mesmo jovem ingressar no ensino superior, tentar ingressar no ensino superior público ou no ensino superior privado com uma bolsa, né? Porque a gente sabe que se você quiser fazer o ensino superior privado no Brasil hoje, sem ter qualquer tipo de auxílio, você não precisa se preparar antes, né? Você tendo concluído o ensino médio, você consegue ingressar. Agora, se você tentar ter algum tipo de financiamento ou tentar ingressar numa universidade pública, aí o bicho pega, né? Então, é uma discussão que a gente precisa fazer, é uma discussão que diz respeito à nossa sociedade como um todo, né, sobre o que significa a sociedade brasileira, o que significa o ensino superior. E nessa primeira aula eu vou fazer essa discussão com vocês rapidamente e logo depois eu já vou apresentar uma ferramenta de gestão de estudos para quem faz cursinho popular, uma planilha do Excel, vou tentar mostrar para vocês como é que usa, que é uma tentativa de viabilizar esse estudo de vocês nesse modelo de cursinho que é o cursinho do EPA. O cursinho do EPA, as aulas são aos sábados, então necessariamente ele não dá conta nem de passar pelos conteúdos que são cobrados no vestibular, ele acaba passando por alguns temas, então necessariamente vocês precisam estudar por conta nesse modelo de cursinho popular. Se fosse um modelo de cursinho popular que tem aula de segunda a sexta, aí seria uma possibilidade, né? Mas não é o nosso caso. Então vocês necessariamente têm que estudar em casa, têm que estudar por conta. Mesmo quem está estudando ainda, está no terceiro ano do ensino médio, precisa estudar por conta porque você precisa fazer revisão, né, dos conteúdos. Então, eu tenho essa planilha do Excel que eu mesmo criei, de experiência que eu tenho de outras atuações, e vou mostrar ela para vocês. Bom, quem sou eu, né? Vou apresentar para vocês quem sou eu, até para vocês saberem de onde eu tirei essa planilha aí. Meu nome é André Luigi, eu sou formado em História, também em Pedagogia. Eu trabalho como técnico em assuntos educacionais no Instituto Federal, também como professor de História. No cursinho popular, eu dou aula de formação política desde 2014. Eu estudei a vida inteira em escola pública, tá? E eu faço questão de sempre, quando eu vou fazer essa primeira aula, eu conto minha história. Estudei a vida inteira aqui no Regente Feijó, quem é de Itu deve conhecer, uma escola tradicional aqui pública, nos anos 90. Tive uma escolarização fraca, né? Foi um período de sucateamento muito forte da educação nos anos 90. Mas eu tive professores que me ajudaram, me incentivaram a estudar, me ajudaram a entrar nessa luta política de ingressar no ensino superior público, que naquela época o ensino superior privado não era tão acessível como é hoje. E na época entrei no movimento estudantil e no Grêmio e comecei a me preparar para passar no vestibular. E, logicamente, eu reprovei 3 vezes seguidas no vestibular da Unesp. E eu trabalhava no shopping aqui de Itu, uma loja de calça jeans, era estoquista. Depois eu passei no concurso do Correio, fui trabalhar como carteiro. E aí eu consegui fazer um cursinho semi-extensivo, noturno, um cursinho mais acessível que tinha aqui em Itu. Foi quando eu tive uma noção do que seria o vestibular, né? Porque até então eu prestava o vestibular, mas sem ter uma noção do conteúdo, enfim. E
E eu fui meio que autodidata no cursinho, porque o cursinho semi-extensivo também não dá tempo dos professores explicarem tudo e tal, e tive que estudar muito. E eu fui criando uma lógica de estudo minha, e me ajudou na época. Eu passei nos vestibulares que eu queria fazer, eu me formei em História na USP, e, enfim, fazer a universidade pública mudou minha vida, né? Mudou minha trajetória profissional, mudou... enfim, eu segui nessa carreira, fiz bacharel em História, fiz licenciado em História, depois eu fiz meu mestrado na UFSCar, atualmente eu faço doutorado na Unicamp, e desde quando eu entrei na USP, eu atuei como professor de cursinho popular, primeiro no cursinho da Educafro, que eu acho que nem existe mais a Educafro, depois do cursinho da Uneafro, e em 2010, quando eu voltei para Itu, a União Negra Ituana, a UNEI, me convidou para participar da organização de um cursinho aqui na cidade de Itu. Eu fiquei nesse cursinho como coordenador também, professor, dividi a coordenação com outros colegas. O cursinho era financiado pelo projeto Ponto de Cultura do Ministério da Cultura, do governo federal, via UNEI. E desde lá eu vim atuando no cursinho. Em 2014 a UNEI deixou de administrar o cursinho, e aí a gente criou o EPA, fundou o EPA para ter o CNPJ para tocar o cursinho, isso em Itu, e ficou 2015, 16, 17, 2018, se eu não me engano, abriu uma extensão aqui em Salto, o professor Rodolfo, lá do Berreta. 2019 também o Rodolfo que tocou. E em 2019 o cursinho aqui de Itu, que eu não já fazia mais parte, deixou de ser EPA, passou, eu não sei o que eles são, acho que é cursinho popular de Itu, alguma coisa assim, e continuou sendo o cursinho do EPA em Salto. E eu sempre trabalhei na coordenação. Aqui em Salto eu não estou na coordenação, só estou dando aula de política. E da minha experiência de estudo, de preparação para o cursinho, de sempre quando eu dava aula no cursinho, de trabalhar acompanhando alunos no Instituto Federal que tem dificuldade de aprendizagem, eu criei uma ferramenta de auxílio no estudo, que eu vou mostrar para vocês, que eu acho que ajuda bastante. Acho que ajuda bastante a... Enfim, eu vou discutir isso com vocês, tá bom? Então eu vou tirar a minha cara linda aqui da tela e eu vou pro PowerPoint. E aí, quando chegar na hora da ferramenta de estudo com o Aprendendo Excel, eu coloco a tela do Aprendendo Excel. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Então, tá aqui o PowerPoint, querido. Nossa primeira aula é sobre ensino superior. Que é o motivo de estarmos aqui, né? Eu vou explicar algumas coisas que devem ser óbvio para a maioria de vocês, mas para alguns não é. Eu, na época que eu fazia o cursinho, eu não sabia dessas coisas. E a diferença de bacharel e licenciatura, não existia opção de tecnólogo na época. Então eu vou explicar algumas coisas bem básicas para vocês, para tentar ser o mais sucinto possível aqui. Quando você vai fazer um curso de ensino superior, você tem que escolher o tipo de curso, né? Então, por exemplo, minha esposa fez licenciatura em Química. Ela não fez bacharelado em Química. Então ela se formou para dar aula de Química. Ela não se formou para trabalhar na indústria. O tecnólogo também se forma para trabalhar na indústria. Só que o curso de tecnologia é um curso mais curto, voltado para o mercado de trabalho, né? É um curso que não tem muita parte conceitual, teórica, como um curso de bacharelado. É mais um curso voltado mais para a demanda de mercado de trabalho, para a questão de aplicabilidade de tecnologia. Então, quando você vai escolher um curso, vocês já devem estar nessa fase de escolher um curso, você vai escolher entre bacharel, tecnólogo ou licenciatura. É importante você decidir, você prestar atenção nisso. É bem importante você prestar atenção nisso, porque isso aqui muda candidato, concorrência, candidato vaga, muda um monte de coisa. E aí você tem que criar estratégias, né? Eu sempre falo para os alunos do cursinho, tem que criar estratégias. Você não pode ir lá bobão, inocentão, porque isso aqui é uma guerra, o cursinho é uma guerra, uma luta política, eu vou insistir nisso. Nessa luta política você não pode cair em certas armadilhas. E o que mais tem aqui nessa coisa da segregação do acesso ao ensino superior é a armadilha. Várias armadilhas.
E essa primeira aula aqui é para tentar desmontar algumas delas. Então, primeiro, olha, entenda as faculdades que existem, entenda o processo seletivo de cada uma delas, entenda que tipo de curso você quer fazer e crie estratégias, plano B, plano C, plano D. Se eu não passar no bacharel em ciência da computação, no ITA, eu vou tentar um tecnólogo em análise de desenvolvimento de sistemas. Vocês entendem? Você presta os dois, mas se eu não passar nesse, eu entro nesse. Certo? Não, se eu não passar, não tem problema, eu vou fazer mais um ano, vou ficar estudando mais um ano. Eu quero bacharel, não quero tecnólogo. São escolhas que você precisa tomar, precisa se informar, tem muito vídeo no YouTube falando sobre essas coisas. Vocês precisam saber bem disso daqui. Então a primeira coisa é isso. Quando a gente fala em ensino superior, a gente está falando dessas 3 possibilidades, 3 tipos de curso. Instituições de ensino superior. Existem faculdades, institutos e universidades. O que é uma faculdade? Faculdade de ciências humanas. É o foco numa área de conhecimento. Normalmente ela só tem ensino. E o corpo docente, eu coloquei que não especialista, mas não é que ele não tem um título de especialista. Depois da graduação, o primeiro título que existe de pós-graduação é especialista. Especialista, mestre, doutor, pós-doutor e livre docente. Então, especialista, para dar aula no ensino superior, você precisa ter o título de especialista. O que eu quis dizer aqui de corpo docente não especialista é que na faculdade, não necessariamente o professor que está dando aula para você de uma matéria é especializado naquela matéria. Então, por exemplo, minha área de história. Eu já fui professor de história de ensino superior. Minha área de formação é história da África. Sou especialista em história da África. Mas eu dava aula de história da Grécia. Eu dava aula de América Latina. Por quê? Porque é assim. Você tem 5 ou 6 professores que dão 30 disciplinas. Você não tem como ter 30 professores. Cada um para uma disciplina. Como é numa universidade, normalmente. Então, uma faculdade é uma área foca em uma área do conhecimento, no ensino, e os professores não necessariamente são pesquisadores especialistas daquela disciplina que ele está dando. Diferente da universidade, vou pular o instituto. Por quê? Porque o instituto, vou pular aqui, porque o instituto ele é a mesma coisa que a faculdade. A diferença... Opa, cortou um pedaço aqui. Está escrito ensino superior junto com outros níveis de ensino. No instituto, por exemplo, o Instituto Federal que eu trabalho, lá tem ensino médio, ensino técnico, ensino superior e especialização. Então tem educação básica, ensino técnico, ensino superior e pós-graduação, tudo junto no mesmo lugar. Isso é um instituto. A universidade, que é normalmente o que a gente mais confunde, faculdade e universidade, para ser uma universidade, para receber o título de universidade, ela tem que ter várias faculdades ou institutos dentro dela. Várias. Tem até uma condição legal. Eu não sei aqui decor, mas é uma condição legal. A quantidade de cursos que tem que ter para poder ser chamada de universidade. É muito difícil ter universidade particular. Porque não dá lucro. A verdade é essa, né? Então, as universidades que tem particular, por exemplo, a PUC, Pontifícia Universidade Católica, ela é uma universidade, só que ela não é uma universidade com fins lucrativos. Por isso que ela consegue ser universidade, ela se sustenta. Mas o gasto que ela tem, o investimento que ela precisa ter, se fosse investido em outra área, muito provavelmente daria mais lucro. Então, a universidade ela é mais cara, por isso que a maioria das universidades são públicas. Toda universidade necessariamente tem que ter esse tripé: ensino, pesquisa e extensão. Então, todo professor da universidade, ele é professor que ensina, ele é um pesquisador e ele atua na extensão. O que é extensão? São ações da universidade para se conectar, para dialogar, para trazer para dentro dela a comunidade do entorno. Isso é extensão. Para que isso? Para que o seu ensino e a sua pesquisa não seja completamente deslocado, desconectados das necessidades da comunidade em que a universidade está inserida.
Então, muito provavelmente, quando quem já teve contato com universidade pública, às vezes teve contato com atividades de extensão. Tem muito cursinho popular de universidade que é atividade de extensão. Então, essa é a diferença. E essa faz toda a diferença. Você vai ter aula, por exemplo, de medicina. Sei lá, eu nem sei quais são os professores da disciplina que tem de medicina, mas você vai ter aula de anatomia, de ortopedia. Você vai ter aula com um professor que pesquisa naquela área. Ele tem que pesquisar, ele recebe por isso. A carga horária do professor é dividida nessas 3 partes. Se ele pesquisa, quer dizer que ele está sempre lidando com conhecimento de ponta. Ele está sempre produzindo conhecimento, ele está sempre na produção do saber, na discussão do saber, ele está sempre na vanguarda do saber. Ele está sempre conectado, porque ele tem atividades de extensão com o entorno, com a comunidade que a universidade está inserida. Então, esse professor de uma universidade pública, ele é muito bom. Para você ser professor de universidade pública, você precisa ter um currículo muito bom. Muito bom. Ah, mas professor, tem assessor, o ministro da Educação. O ministro da Educação é o professor da universidade pública. Não, mas a gente até viu as matérias e como é que foi no concurso dele, né? Ele quase foi reprovado. Para você ser professor de universidade pública, você tem que ser uma pessoa muito bem formada. Você tem que dominar a pesquisa, você tem que ter atuação de extensão. E isso é a grande diferença da universidade pública para a universidade privada. Eu estou enfatizando isso porque quando a gente fala assim, tem que privatizar a universidade pública, tal, a gente ouve muito essa conversa, né, de muito caro, custa muito caro, um professor da universidade pública ganha 10 mil reais, que absurdo, tal, não sei o quê. Cara, imagina você um médico que pesquisa, que produz conhecimento de medicina. Se ele não fosse professor, se ele atuasse só atendendo, quanto que ele ganharia em termos de salário no mercado? Ele ganharia muito mais. Imagina o cara que dá aula de ciência da computação, que pesquisa, que produz a inovação. O que tem de novo, que chega para você de novo, são esses pesquisadores que estão produzindo. E como eles pesquisam, eles também ensinam por pesquisa. Eles ensinam as pessoas a pesquisarem, a desenvolverem conhecimento. Como? Na pós-graduação estrito sensu. Programas de mestrado e doutorado. Toda universidade, para ser universidade, tem que ter pós-graduação estrito sensu. Os professores têm dedicação exclusiva, ou seja, ele não tem outra atividade remunerada. Ele está focado naquilo, em ser uma pessoa que ensina, que pesquisa e que se conecta com a comunidade. É um corpo docente especialista, cada professor vai dar aula naquilo que ele é especialista. Você nunca vai ter um professor que, eu não sei muito bem isso aqui, então nós vamos junto aprendendo e eu vou dando a matéria, que é meio comum, né? Então isso aqui, outros níveis de ensino era para estar aqui no instituto, quebrou e veio para cá, não sei porquê. Tudo bem? Então, a diferença de ensino público e de ensino privado. Aqui é para vocês terem uma ideia da proporção. Número de matrículas, ou seja, os alunos que ingressaram no ensino superior desde 1980 até 2012. Em 2012, 73% dos alunos estavam na rede privada. Então, a rede pública ela absorve uma quantidade muito pequena de alunos do ensino superior. Esse 27% aqui vai ter uma formação de excelência. Então quer dizer que o aluno que sai daqui é melhor do que sai daqui? Não, esse cara aqui pode não estudar, não levar a faculdade a sério, como eu vi muitos colegas meus que não levavam o curso a sério. E eu tive muitos alunos do ensino superior que foram ensino superior privado, que foram excelentes alunos e se formaram excelentes professores de história. Não quer dizer que se você está aqui, você vai ser pior do que está aqui. Mas a universidade pública oferece uma qualidade de ensino muito maior. Ela oferece isso. Isso está disposto para quem está lá. Então, o que acontece? Como só ela absorve 27%, isso aqui em 2012, tá, pessoal? 2019, agora isso aqui achatou mais ainda. E com as políticas que a gente tem, o governo do PT aumentou muito as vagas de universidade pública, aumentou muito mesmo, né? O gráfico está mostrando isso aqui, isso não é partidarismo.
Mas do segundo governo Dilma para frente, depois com o governo Temer agora, com o governo Bolsonaro, essas políticas de expansão de vaga no ensino superior estagnou e a perspectiva é que isso aqui regrida, né? Que diminua. Então é só para a gente ter uma noção de por que é tão difícil ingressar no ensino superior. Aqui é a quantidade de instituições, né? Você vê que de 2000 até 2013 dobrou, né? De 176 para 301. Mas olha a explosão que foi de instituições de ensino superior da rede privada. Né? Hoje, que é 2013, 301 universidades públicas e 2.090 instituições de ensino superior particulares. É esmagadora assim, a diferença, né? O Brasil tem feito a sua escolha em relegar a formação do ensino superior para a rede privada. E aí, isso aqui passa a ser privilégio. Isso aqui passa a ser marcas de status social. Né? Você ingressa aqui, se você estuda bem, você se forma bem, você vai ascender socialmente. Né? Principalmente se você consegue ingressar nos cursos que tem alto retorno. Não fizer como eu fiz, que vai fazer licenciatura em História. Mas se você fizer cursos que tem retorno financeiro, profissional, isso aqui é um fome. E é isso aqui que a gente está enfrentando aqui agora, nesse momento que você está me assistindo. Você tem que ter noção disso aqui. Eu sempre brinco com os alunos, eu vou brincar com vocês, espero que passando essa pandemia e a gente possamos nos encontrar pessoalmente. Eu sempre falo, né? Até que não sabe, fala, é sangue nos olhos, mãe. Aqui o bagulho é louco, o chicote estrala, aqui o filho chora, a mãe não vê, e é sangue nos olhos. Você tem que estar no veneno. Se você não tiver no veneno, é máquina de moer carne. É isso que vocês vão enfrentar. Então tem que estar no apetite, tem que estar no veneno. Não é fácil, eu sei que não é fácil. A maioria de vocês trabalha, estuda. Não é fácil. Mas minha fala não é uma fala de desmotivação. Não é uma fala para, meu Deus, não. É uma fala de colocar você no tom que você precisa estar. Você não pode, eu vou tentar. Eu vou ver. Eu não gosto de estudar física. Eu não gosto de estudar aquilo. Não dá para ser assim. Tem que ir no veneno, no apetite. E para ingressar no ensino superior público, né? Se você for da instituição, tentar ingressar numa instituição pública, você tem que fazer o famoso Enem, Exame Nacional de Ensino Médio. Você só entra em universidade pública federal pelo SISU, Sistema de Seleção Unificada. Você faz o Enem, tem uma nota do Enem. Aliás, já está para abrir as inscrições do Enem. Você vai receber uma nota do Enem. Com essa sua nota do Enem, você pode, primeiro, tentar ingressar numa universidade pública federal pelo SISU e tentar, depois, uma bolsa para ingressar numa instituição de ensino superior particular pelo ProUni, mas os dois você ingressa pelo Enem. Por isso que não pode perder a inscrição do Enem, que é agora. Acho que é em maio. Precisa ver isso. Fiquem atentos. Então, se você quiser fazer uma universidade pública estadual, no caso aqui da universidade no estado de São Paulo, você tem que fazer um vestibular específico para cada universidade. Não, elas não fazem parte do SISU, não tem um vestibular estadual unificado. Cada universidade aqui faz o seu próprio vestibular. E cada vestibular é diferente um do outro. Então, existe a Unesp, excelente universidade. A Unesp trabalha num sistema de multicampus, né? Então, ela tem vários campos espalhados no estado de São Paulo, não sei dizer quais são. Diferente da Unicamp. A Unicamp, se eu não me engano, são 3 campos. Mas tem o campus principal, que é o campus de Campinas, né, lá em Barão Geraldo. E a USP, que também acho que são 3 campos, não tenho certeza. Acho que são, porque tem São Carlos, tem aqui que é a Escola de Agronomia, e tem o campus Butantã, que é o principal campus, o maior campus lá na Universidade de São Paulo. Cada um deles organiza seu vestibular. Pessoal, universidade pública
seja federal ou estadual, não tem departamento de marketing. E apesar que eles melhoraram muito a comunicação ultimamente, mas era super comum, assim, os alunos de cursinho popular ficavam impressionados com universidades particulares, tal, propaganda, e a hora que iam ver coisa de universidade pública não achavam nada, então achavam informação muito sucateada, tal, e não caiam nessa. Vocês têm que pesquisar, entender o que é o Unesp, entender o que é o Unicamp, entender o que é o USP, ver na internet, ver foto, ver vídeo, ver a infraestrutura. Essas universidades são verdadeiras cidades. A USP especificamente é uma cidade, tem uma prefeitura lá dentro, tem mais de 100 mil alunos, tem não sei quantos mil funcionários, é um negócio gigante, tem vários restaurantes universitários, tem moradia estudantil, CRUSP, que eu morava no CRUSP, tem auxílio para você, uma política estudantil bem sucateada pelos governos do PSDB aí, mas tem uma política de aluno de escola pública. Se você não tem condições de se manter em São Paulo, numa república, você consegue se virar para conseguir uma moradia lá no CRUSP. Tem um restaurante universitário que você consegue comer lá de graça, você passa por uma avaliação da assistente social, tal. A Unicamp é a mesma coisa. Então, tem toda uma infraestrutura para você ficar nessas universidades. Tem muitas bolsas de pesquisa. Muitas bolsas é força de expressão, né? Tem bolsa de pesquisa. Agora está cada vez mais restrita as bolsas de pesquisa. Tem bolsas de projetos de extensão. Então você consegue se virar. Você não vai ter uma vida tranquila, mas você consegue se virar. Consegue, assim, palavra de quem viveu, passou por isso. Né? Eu nunca fui uma pessoa classe média alta, mas assim, eu sempre fui o fiotão da mamãe. Minha mãe sempre cuidou muito de mim, meu pai, sempre tive, né, tudo do bom e do melhor na minha vida. Comecei a trabalhar cedo, sempre estudei escola pública, mas sempre nunca fiquei exposto a nada. E fui pra lá aprender a me virar, entendeu? E vida louca, você se vira, aprende a cozinhar, você se vira. É bom até, porque tem uma segurança para você, tem uma estrutura de preservação, de proteção. Então, minha dica é isso. Foque nas universidades públicas. Tente a universidade pública. Ah, mas professor, a inscrição no vestibular é muito cara, R$120. Tem período para pedir isenção. E consegue isenção. Então, tenta fazer a Unesp, Unicamp, USP e o Enem. Né? Escolhe uma aqui. Então pelo menos duas. Vestibular da Unesp é diferente da Unicamp, diferente da USP. Cada um tem um tipo. A Unicamp é muito interpretativo, muito texto. A USP não, a USP é conteúdo na veia, o USP o bicho pega. O Unicamp também é difícil, mas é mais textual, assim, é mais, como é que eu posso dizer, não é tão conteudista. A Unesp é mais no padrão da USP. E redação, né? A redação é a chave para tudo. Então, primeira coisa, então, ensino superior, só retomando. Os tipos de instituição de ensino superior, universidade pública e privada, como que você ingressa nisso? Processo seletivo, Enem ou vestibular. E aí vem o fato mais importante que eu tenho para falar para vocês aqui dessa parte sobre ensino superior o que é o Enem? O que é o vestibular? Ele é um grande processo de segregação, um grande processo de exclusão. O que é isso aqui que eu coloquei para vocês? São as vagas oferecidas para quem prestou o Enem. Então, em 2019, as universidades públicas, pelo SISU, ofereceram 235 mil vagas. As universidades particulares abriram no primeiro semestre de 2019 e fizeram uma segunda rodada no segundo semestre de 2019, oferecendo essas quantidades de vagas. Num total de 437 mil vagas. Só que 5 milhões de pessoas prestaram o Enem. O que isso quer dizer, pessoal? Que necessariamente, obrigatoriamente, mais de 90% dessas pessoas aqui precisam ser reprovadas. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer para vocês? Não estou querendo dizer que 90% vai ser reprovada porque não estudou. Se todo mundo que fizesse Enem, todo mundo estudou muito na quarentena e tirou nota máxima. Se 5 milhões aqui tiraram a nota máxima, como é que vai fazer? Que vaga? Mais de 90% tem que ficar de fora. E esse é o drama do ensino superior no Brasil. O ensino superior no Brasil, mesmo o ensino superior particular com custeio, ele é
um segregador social. Por quê? Porque daí aquele aluno que não precisa trabalhar, que estuda numa escola melhor, né? Ou então que estuda numa escola particular, que tem tempo para estudar, que tem um espaço em casa para estudar, enfim, que tem professores bem remunerados, motivados, com pouca carga horária, que pode se dedicar para o processo de ensino e aprendizagem de qualidade, material didático de qualidade. Esses alunos, eles vão disparar à frente desses outros mais 90% que precisarão ser reprovados. Então, primeira coisa, pessoal, quando você vai entrar nesse mundo de enfrentar essa treta aqui, isso aqui é uma escolha de conformar, de ser um inconformado, né? De não se conformar com essa condição e falar, não. Meu querido professor João Alvino, quem é de Salto, talvez já até tenha tido aula com ele, ele falava isso, ele falava, olha, André, o jovem de escola pública que tenta fazer a universidade pública, ele não entra na universidade pública, ele invade a universidade pública. É um processo de invasão. Você tem que planejar como é que você vai invadir. Primeiro que não é para você estar lá, né? Porque esse é para você estar aqui nesses 90%. Para você sair daqui, você está indo contra a dinâmica disso daqui, que é produzir o excluído. Porque para você sair desses 90% e entrar aqui, nesses 10% que tem vaga, você está tirando alguém que muito provavelmente teve todas as condições do mundo para estar lá. Você está invertendo essa lógica. Principalmente agora com o sistema de reserva de vagas, né? Agora com o sistema de reserva de vagas, essa disputa ainda fica mais pesada. Aí o professor tem cota para alunos de escola pública. Se você vê a média de nota dos alunos cotistas, eu trabalho na Secretaria do Instituto Federal, eu posso afirmar isso para vocês. A média de nota de alunos de escola pública, no geral, é maior, entre os alunos cotistas é maior. Então é uma concorrência pesada isso aqui. Pesada. E as universidades estaduais não têm cotas, não têm reserva de vaga. Eles dão um sistema de pontuação, mas não tem reserva de vaga. Então você precisa ter isso aqui muito claro, pessoal. O vestibular, primeiro, não se sinta um derrotado porque você não passou no vestibular. Eu falo muito isso. Quando você é um aluno de escola pública, que não tem uma escola de qualidade, de excelência, você precisa trabalhar, você está nessa luta, você precisa saber que passar de primeira é muito difícil. É muito difícil. Às vezes você precisa traçar um plano para não desistir. Eu sei que, professor, estou com a primeira aula do cursinho, vou prestar vestibular a primeira vez, você está falando para mim já, você vai reprovar, você vai ter que tentar o ano que vem. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que você, uma das armas desse processo de segregação é isso. O cara vai tentar, é impossível ele se preparar para isso. Se ele teve uma escolarização padrão, que a escolarização padrão no Brasil é muito ruim, e a própria vida vai impedir que ele fique tentando ingressar no ensino superior público. E aí ele vai se virar, ele vai fazer uma faculdade qualquer aí e vida que segue. Você se planejar para não desistir na primeira possibilidade de reprovação já é uma estratégia importante de resistência. Eu prestei 3 anos seguidos de vestibular. Trabalhava e ficava estudando. Valeu a pena, para mim valeu a pena o investimento porque impactou na minha vida, né? Eu consegui ingressar, ter acesso a empregos melhores de remuneração por causa da faculdade que eu fiz, que me preparou melhor para isso. Então, essa é uma realidade. Vocês têm que ter claro isso, certo? As universidades estaduais. As universidades estaduais piorou. Isso aqui são as vagas que a USP ofereceu, que a Unicamp oferece, que a Unesp oferece. Isso aqui é a quantidade de inscritos para cada um desse vestibular. De novo, precisa. Não é que vai ter. Nossa, é muito difícil, 90% dos alunos não conseguem. Não é. Se todo mundo tirar nota 100%, 90%, mais 90% tem que ficar fora. Precisa produzir. Então, como que a gente faz para produzir esses reprovados? A primeira coisa de tudo, a gente faz um negócio que é impossível de todo mundo ir bem. Impossível de todo mundo ir bem. Não tem como. O cara ir bem no vestibular, ele tem que cumprir tantos pré-requisitos, mas tantos pré-requisitos que automaticamente a gente já vai chegar nesses 10% que a gente precisa aqui. Que vão estar, de fato, disputando as vagas. Esses 10% que vão estar, de fato, disputando para entrar. O resto não vai ter nem chance. E aí que entra, né, o que eu quero passar para vocês, que é a estratégia de estudo. Para vocês não caírem
com várias armadilhas que o vestibular prepara para você não cair e ficar nessa massa aqui do 90% que vai ser esmagado, para você pular lá para os 10% que tá brigando. Putz, não entrei, não passei, faltou pouco, tal. Faz parte, infelizmente. Mas você tem que estar lá nos 90%, fora desses 90% aqui que vão ser esmagados. Aí eu deixei aqui para vocês um link desse documentário aqui, Virando Bicho. São esses 5 jovens. Tá no YouTube, ele inteiro. Aí mostra a trajetória de cada um deles, estudando, se preparando, como é que foi o ano deles pro vestibular, né? E essa aluna aqui é uma aluna que faz acho que do CAF, uma aluna mora na periferia, né, negra, pobre. E aí tem uma aluna que já é de classe média alta, já tem outros alunos de classe média. Como é que é esse estresse, essa tensão, enfim, de viver isso? É legal, assim, eu acho que apesar de ser um documentário que não politiza a questão, né, ele não vai para a politização da questão, e ele tenta entrar nessa cultura de pré-vestibular, mas ele é legal para vocês entenderem, até para vocês verem, por exemplo, como é que os jovens mais ricos se preparam para o vestibular, né? A rotina de estudo dos caras, 10, 12 horas de estudo por dia, assim, uns negócios muito loucos. E às vezes, muitas vezes, mesmo assim, muitas vezes não passam no vestibular, né? Então fica essa dica aí nessa quarentena. Assista esse documentário aqui. Então vamos lá. Estratégia de estudos. Essa estratégia de estudos eu criei a partir dos meus estudos, da minha própria experiência de estudo, de preparação para vestibular e depois no estudo no ensino superior, até hoje. Criei na medida que, como professor, eu me preocupava muito em como melhorar o ensino. Depois, trabalhando como técnico em assuntos educacionais no IFE, eu fazia acompanhamento de alunos que estavam com baixo desempenho escolar. E aí eu fui tentando entender, junto com a minha formação em pedagogia que eu fiz já quando eu estava no IFE, pensando nas fundamentações teóricas, como que eu poderia ajudar esses alunos com uma coisa mais prática. Às vezes eu tenho essa impressão que quando a gente vai falar de ensino, de aprendizagem, a gente acaba tendo pouca efetividade na hora de propor as coisas. Então eu tentei criar uma estratégia de estudo um pouco mais prática. A lógica da coisa, eu vou mostrar para vocês nessa tela. Primeira coisa, o vestibular é redação. Se você fizer uma redação boa, você tem chance de passar no vestibular. Se você fizer uma redação excelente e não cagar o resto da prova, você vai passar no vestibular. Agora, se você for muito bem na prova inteira e cagar na redação, você não passa. Então a redação é muito importante. E a redação é um dos alunos mais apanham. Por quê? Porque a redação é o produto final de um longo processo de educação e escolarização. A gente acha que produzir redação é escrever. E não é. Né? O que eu coloquei aqui para vocês é a redação, uma boa redação, ela é fruto de acúmulo de leitura, de treino de interpretação, de aprender a se expressar, e você só consegue se expressar quando você tem acesso à informação e à cultura. E aí você passa para a técnica da escrita. Então a primeira coisa que eu falo para vocês é foco na redação. Eu não sou professor de vocês de redação, nem tenho capacidade e competência para isso. Mas nas minhas aulas presenciais, se a gente der, eu sempre faço exercícios de ler um artigo de opinião, interpretar junto com vocês e ver como o autor conseguiu se expressar no texto. Eu sempre faço esse exercício. E aí fica para vocês como uma experiência de como interpretar um artigo de opinião de jornal. Normalmente eu pego um artigo de opinião que vem na Folha de São Paulo, algum editorial, para ver como o autor construiu o texto. Então a gente lê, interpreta, e aí vê como ele se expressou, quais foram as estratégias dele para construir o texto. Fica como uma aprendizagem de escrita. Então, eu não vou falar com vocês nessa estratégia de estudo da parte da redação. Vocês têm professores de redação no cursinho. Eu não vou entrar nessa seara.
Competências e habilidades. Vou falar um pouquinho para vocês isso daqui, porque isso aqui é uma coisa que causa muita confusão hoje em dia na educação, né? Vou discutir rapidamente isso aqui com vocês. E conheça os componentes curriculares. Você precisa conhecer as disciplinas. E vou fazer com vocês isso aqui na prática. A planilha que eu montei serve para isso. Para você conhecer as disciplinas. Às vezes a gente não faz esse exercício básico de conhecer as disciplinas. O que você quer dizer com isso, professor? Conhecer as disciplinas. História. Eu sou professor de história. O que eu falo para os alunos? Tem aluno que fala assim para mim: professor, eu não gosto de história. Eu falo: cara, primeira coisa, você não tem a opção de gostar ou deixar de gostar. Você não tem essa opção. Lembra daqueles 90%. Você não tem essa opção. Tira isso da sua cabeça. Isso é um mito. Por quê? Porque você não gosta daquilo que você não aprendeu direito. A primeira coisa é isso. Desculpa. Você não gosta daquilo que você não aprendeu direito. Eu não encontrei um aluno até hoje que falasse para mim: eu não gosto de tal matéria. E a hora que eu começasse a questionar ele daquela matéria, o cara mostrasse para mim que ele dominava a matéria. Ele não gosta daquilo que ele não conhece, daquilo que ele tem dificuldade, que ele não conseguiu superar o ensino, alguma etapa daquele ensino, daquela disciplina, ele parou, se perdeu, não conseguiu acompanhar mais, e aí ele não gosta, porque vira motivo de sofrimento para ele. Então não existe eu não gosto. Você precisa parar e pensar em que momento você passou a ter dificuldade com determinada disciplina. E aí você precisa resgatar a relação com essa disciplina. Ah, mas daí quer dizer que se eu fizer isso eu vou passar a gostar e adorar e dominar a matéria? Não, você não vai passar a gostar, adorar e dominar a matéria. Porque nós temos inteligências diversas. Tem alunos que têm mais facilidade com ciências humanas, tem outros que têm mais com ciência da natureza, outros mais com matemática. Vocês sabem disso. Mas você não pode ter um bloqueio. Não existe isso. Professor, eu não sei matemática. Ponto. Não adianta, não entra na minha cabeça. Não é isso. Em algum momento no seu processo de escolarização, algo não deu errado, não deu certo no seu processo de aprendizagem de matemática, e ali você parou de acompanhar a matéria, passou a ter uma relação de distanciamento. Muitas vezes você mistura essa relação de distanciamento com disciplina, com conflito, com desprezo. E aí a gente não tem maturidade, a gente adota aquele discurso: meu Deus, isso aí é o inferno. Eu prefiro lavar louça na casa que ter aula disso. Olha, pra que aprender? Meu, não é hora disso. Certo? Estamos combinados? Não tem mais esse não gosta. Você precisa ter a maturidade de avaliar em que momento, quando você perdeu o fio da meada de determinada matéria. E aí você construiu esse discurso do não gosta. Agora a gente precisa desconstruir esse discurso do não gosta. Como eu vou fazer isso, professor? Você precisa conhecer o que você não sabe. O que eu quero dizer com isso? Parece coaching falando, né? Mas isso aqui tem fundamento, viu? Tem empiria nisso que eu estou fazendo. Por exemplo, física. Professor, eu não gosto de física. Se você não gosta de física, você precisa conhecer a física. O que é a física? Você precisa saber definir o que é física, o que a física estuda. Como que a física se divide? Se divide em cinemática, termodinâmica. Eu nem lembro direito, tá, pessoal? Estou falando de cabeça. O que é cinemática? O que é termodinâmica? Termodinâmica é o estudo do calor e da troca de calor. Eu não sei as fórmulas disso. Eu não lembro como faz isso, mas eu sei que termodinâmica é o estudo das formas de calor, por exemplo, da interação, da troca de calor. Professores de física, me perdoem. Eu tenho que saber que eu não sei isso, eu não vou saber isso. Eu vou prestar vestibular para a história, não adianta, isso aqui não entra na minha cabeça. É isso que eu quero dizer com conheça o que você não sabe. Vou dar um exemplo para vocês. Lá na nossa planilha. A planilha que eu vou deixar para vocês fazerem download. Essa planilha aqui é o plano de estudos. Essa planilha tem um calendário,
você pode mudar o ano aqui, colocar 2021, 2019, você muda o mês, se você mudar o mês ele muda aqui os dias, então você consegue fazer o quê? Você consegue criar uma agenda de estudos, certo? Ah, vou estudar português tal dia tal, fica aqui marcadinho, e aqui nessas abas tem a organização de algumas disciplinas, só não tem acho que sociologia e filosofia aqui. Porque isso aqui está baseado na FUVEST, e a FUVEST não cobra na primeira fase filosofia e sociologia. Então, por exemplo, voltando para aquele raciocínio que a gente estava fazendo de conheça o que você não sabe. Física, certo? Então tá lá. Quais são os temas da física? Os grandes temas: mecânica, termodinâmica, onda, som e luz, eletromagnetismo, interações matéria e energia. Esses temas se dividem em tópicos. Isso daqui você tem que saber. Não interessa para que você vai prestar vestibular. Você tem que saber isso daqui. Isso daqui, com meia hora de estudo, você aprende o que é. Ah, mas não, eu vou ter que saber isso. Não, isso aqui são os conteúdos. O ideal é você saber tudo isso daqui. Mas se você não sabe, não vai dar tempo de estudar, eu vou ter que priorizar, eu não tenho tempo, enfim. Você tem que colocar na sua cabeça que você tem que chegar no dia do vestibular sabendo todos os temas e todos os tópicos de cada uma dessas disciplinas. Saber o que é. Pelo menos saber o que é. E aí você sabe dizer aquilo que você não sabe. O que você não sabe de biologia? Putz, de biologia eu não sei nada de biologia celular, cara. Não sabe nada, não sei nada de biologia celular e nem sobre continuidade da vida na Terra. Também não sei sobre a diversidade da vida na Terra. Ah, mas o que é a diversidade da vida na Terra? Ah, aquele negócio que estuda vírus, bactérias, fungos, plantas, os animais, a espécie humana. Eu sei que se divide assim, tem uma lógica nessa divisão, mas isso aqui não deu tempo de eu estudar. O que você conseguiu estudar? Só consegui estudar os seres vivos e o ambiente. Isso aqui eu consegui estudar. Isso aqui, essas outras partes aqui eu não consegui estudar de biologia. Não adianta, eu tenho muita dificuldade, não tive tempo, tive que priorizar e eu só sei isso. Mas o que você não sabe? O que eu não sei é isso aqui. Você tem que saber dizer isso. Não dá pra você chegar no vestibular e falar assim, eu não sei biologia. Mas o que você não sabe de biologia? Eu não sei nada. Como não sabe nada? Não pode. Você tem que pelo menos conhecer seu inimigo. Não é inimigo. Mas tem que pelo menos conhecer seu inimigo. Você precisa saber o que você não sabe. E ó, quando você for fazer esse estudo, o que você tem que se perguntar? Vocês têm que entender o seguinte. Quando se criou uma disciplina chamada biologia, né, na lógica de criação das escolas, de produção do conhecimento, da ciência, chegou à conclusão que todos os seres, todos os cidadãos de uma determinada nação seriam obrigados a passar por uma escolarização. E nessa escolarização eles teriam que aprender essas coisas. A primeira coisa que você tem que perguntar para você é o que é cada uma dessas coisas? O que é a biologia? A biologia é o estudo da vida, das formas de vida. Não sei se é isso, tá? Tô falando aqui. Por que as pessoas dividiram a biologia dessa forma? Qual é a lógica que tem nessa divisão? Certo? Você tem que saber isso. Não dá para você ser tão alheio a algo que você está envolvido, dedicando parte da sua vida, que é o vestibular, que é o estudo, e simplesmente não saber por que isso é dividido desse jeito. E por que cada uma dessas divisões tem esses tópicos? Qual é a lógica por trás disso? A diversidade da vida na Terra. Ah, então quer dizer que nesse estudo da biologia tem uma parte que nós vamos estudar todas as formas de vida? Ah, então todas as formas de vida estão aqui. Ah, então quer dizer que aqui são o quê? São os tipos de forma de vida, os principais tipos de forma de vida. Vocês
Vocês estão entendendo a lógica da coisa? Ah, e por que juntou tudo isso aqui no mesmo vírus, bactérias, protistas e fungos? Tudo no mesmo... Por que será? Porque aqui planta e animais... Ah, beleza, aqui dá para saber mais ou menos, né? E aqui por que está tudo junto? Ser humano separado, lógico. A gente vai ter um estudo mais. E que é o estudo da espécie humana? O que estuda? Fisiologia, nutrição, reprodução e saúde. Por que tem essa divisão? Vocês entenderam qual tem que ser? Você precisa se apropriar da disciplina. Quando eu coloquei aqui nesse slide, conhece os componentes curriculares, você precisa saber o que cada disciplina estuda e como ela se divide. Ah, mas eu tenho que saber a estrutura da célula, saber todos... Aí já é você dominar o conteúdo da matéria. Aí é você conhecer o conteúdo da matéria. Professor, eu preciso saber preciso saber o que aconteceu na Revolução Francesa? Preciso saber tudo isso aqui? Cada etapa da Revolução Francesa, quem foi Robespierre, quem foi Danton... Não, esse é o conteúdo. Tem que saber. Mas se você não está focando em história, se você não vai dar tempo de chegar nisso, o mínimo que você precisa saber é que Revolução Francesa é um conteúdo que encerra a história moderna, que está dentro da história geral. E que o estudo da história, o currículo de estudo da história se divide em história do Brasil, história da América, pré-história e história geral. Isso, pelo menos, você precisa saber. Você percebe? Essa relação você tem que ter isso da mão com todas as matérias. Por isso que eu montei essa ferramenta. Qual é a lógica dessa ferramenta? Que você primeiro estude isso aqui como um todo, e aí você passa a cada dia da semana, você pode escolher se vai estudar 1, 2, 3 ou 4. Né? São 400 itens que tem aqui. Se você estudar 5 dias da semana, 4 aulas por dia, em 20 semanas você faz esse conteúdo. Se você começar ele agora em abril, você vai estar terminando ele em outubro. Então você pode pegar aqui História do Brasil, Brasil pré-Cabral, Luzia, o homem pré-histórico. Põe uma data. A data que você estudou. E aí você vai controlando por esse calendário. Quarta-feira eu vou estudar História. Então vamos lá em História. O que eu vou estudar hoje em História? A última coisa que eu estudei foi isso aqui. Então hoje é isso aqui. É a próxima matéria. O que é esse código? Aqui é o código do tema. Então, IS é História 1, tema 1. IS 2, tema 2. É o tema, né? IS 3, percebe? Aí, ó, o IS 1 se divide em 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. E cada um desses se divide em IS 1A1, IS 1A2. Aqui já passou para esse outro tópico. Ah, por que tem esse código do inferno aqui, professor? Puta bagunça, para que tudo isso? Para você, se você quiser, você vai dar um Ctrl C aqui, vem aqui no seu calendário, você vai colocar aqui, ó, quarta-feira eu vou estudar História, vou estudar Geografia, Física e Matemática. Certo? Certo. Chegou no dia, estudei História, estudei. O que você pode fazer? Você pode colocar aquele código aqui, ó. Você copia o código e pode colocar o código aqui. Pronto, já sei que eu estudei isso. Ou você pode fazer o contrário, você pode colocar lá, né? 6 de maio. 6 de maio. Ó, hoje é dia 6 de maio. Quando a gente montou essa planilha, você digitava a data aqui, automaticamente ela preenchia aqui.
Só que eu perdi esse código, essa função. Ele marcava aqui o que você tinha estudado e qual era a matéria. Eu perdi essa função. Então tem que ser na raça assim mesmo, tem que ser na unha. Eu preciso dedicar um tempo de novo para recuperar como é que faz essa função. Então, o que mais que eu tenho para falar para vocês aqui? Então eu mostrei para vocês a planilha. Qual é a lógica da planilha? A lógica da planilha é essa, de vocês conhecerem os componentes curriculares e saberem aquilo que você não sabe. Você saber dizer aquilo que você não domina. O ideal é você chegar no final da planilha e ter estudado tudo e falar, não, mano, eu sei tudo aqui, cara, tudo aqui eu me viro. Eu dou conta, pode ser que eu esqueça, tal, mas eu sei, eu estudei, eu lembro disso. Mas, muito provavelmente, você não vai dar conta de estudar tudo. Você não vai dar conta de entender tudo. Você vai ficar com dificuldade em alguma coisa. Aí você, pelo menos, tem que saber dizer aquilo que você não sabe. Tudo bem? Eu sei que essa planilha, vocês só vão dominar ela na medida que mexer nela. Eu estou disponível lá no grupo do WhatsApp e aqui nos comentários do vídeo, se você quiser perguntar sobre a planilha. Mas a estratégia de estudos que eu estou montando aqui para vocês é isso. Primeiro, para você controlar seu tempo, porque senão você não estuda. Se você não construir lá um calendário de estudo semanal, 4 disciplinas por dia é o ideal. 5 dias da semana. E cada assunto que tem na planilha não é coisa muito longa. E tudo coisa que você encontra videoaula, você encontra na internet, que é como vocês estudam hoje em dia, né? A maioria de vocês não fica usando livro didático para estudar. Então essa é a ideia daquela ferramenta, desculpa. A redação eu já tinha falado para vocês, né? Que não é só a questão da escrita, você tem que desenvolver 4 competências para lidar bem com a redação. E aqui sobre competência e habilidade, só quero explicar uma coisa para vocês. A gente vive hoje uma crise profunda na educação. Por quê? Porque a educação deixou de ser uma educação conteudista. O que era uma educação conteudista? É aquela educação que o professor fazia você decorar. Você absorvia determinado conteúdo, mas não entendia a lógica, o porquê que aquilo era feito daquele jeito. E a gente abandonou para adotar os estudos por competências e habilidades. Então hoje, se você olhar a matriz de referência do Enem, que é a matriz de referência que avalia como o ensino médio deve ser, né? Não esqueçamos que o Enem é o exame para avaliar se o ensino médio está funcionando ou não, que se transformou num processo seletivo de ingresso no ensino superior. Ele tem lá os eixos cognitivos, que todos os alunos têm que dominar, as capacidades cognitivas, são esses 5 eixos. Ele reorganizou em áreas do conhecimento e suas tecnologias. Então, isso aqui, o que eu fiz? Aquela planilha que eu criei foi muito baseada nisso aqui. O que quer dizer tecnologia? Tecnologia é a lógica da técnica. O que é a técnica? É um conhecimento de como fazer algo. Quando você tem determinada técnica, não necessariamente você sabe por que a técnica é daquele jeito. Mas você sabe como fazer. Mas não necessariamente você sabe o porquê é daquele jeito. Quando você fala em tecnologia, a lógica da técnica, aí é o quê? É o porquê que a técnica é daquele jeito. Então, quando eu falo para vocês assim, vocês precisam conhecer as disciplinas, precisam entender por que a disciplina é organizada daquele jeito, por que ela tem aquelas divisões, eu estou falando para vocês conhecerem a lógica da técnica do conhecimento daquele determinado assunto. Geografia. O estudo do espaço. Falar do espaço, só do espaço, os geógrafos me matam, né? Mas o que é a geografia, a tecnologia da geografia? É a lógica da técnica do estudo daquele determinado objeto. Por que se divide assim? Por que tem esses temas? Por que tem esses tópicos? Vocês estão entendendo? Então, o estudo para competência e habilidade não é só o conteúdo. É você ter uma atitude, como é que eu posso dizer, não passiva. Você ser ativo diante do conhecimento. Você não pode ser passivo. O que é álgebra? A álgebra é conta com X. Não, a álgebra é quando tem uma incógnita na conta.
Percebe? É diferente. Então é a lógica da técnica. Qual é a lógica para fazer conta com incógnita? Fazer conta com incógnita é uma técnica. Qual é a lógica? Por que é assim? Por que tem a coisa do sinal de igual e eu tenho que ficar invertendo? Qual é a lógica disso? Então, as áreas do conhecimento são compostas por componentes curriculares, né? E acho que vocês sabem. E aí, pessoal, por isso que a gente fala, né? Os alunos, hoje em dia, são alunos fracos, desinteressados, mas a própria educação está em crise. A própria educação não sabe como fazer direito. Então, a gente tem aqueles que acham que a educação tem que voltar a ser a educação por conteúdo, com disciplina, todo mundo sentado, põe o policial e o militar na escola que vai funcionar, como era no século XIX. E tem aqueles que abrem a mão do conteúdo, que abrem a mão da disciplina, que abrem a mão de tudo vale, e aí também você não aprende nada. Então nós estamos nessa crise, nós estamos no meio do caminho, e isso está aqui, evidenciado aqui nesse slide que eu estou mostrando para vocês. Até aqui está bonito isso que eu estou falando para vocês. A área do conhecimento, a lógica da técnica e tal, mas as áreas do conhecimento são organizadas como? Nas velhas e antigas disciplinas. E as velhas e antigas disciplinas têm competências, né, cada uma delas tem essa quantidade de competências, pela matriz de referência do Enem. Essas competências se dividem em diversas habilidades, 30 habilidades cada uma delas. Mas o que você vai estudar, o currículo que vai para a sala de aula, que vai para o livro didáticos, é o quê? Os velhos e bons conteúdos. Então, a gente vive que situação na escola? Nós temos os mesmos currículos que existiam no começo do século XX, nós temos praticamente os mesmos livros didáticos, mesmo jeito de se comportar em sala de aula, as mesmas técnicas de ensino, os professores se comportam do mesmo jeito, os alunos se comportam do mesmo jeito, os pais têm as mesmas expectativas, para uma educação que quer funcionar numa lógica completamente diferente, que é a lógica de competência e habilidades. Então se criou um monstrengo. O ensino que busca desenvolver competência e habilidades a partir de conteúdos. É esse o retrato da educação que a gente tem hoje. E aquela planilha que eu fiz é isso. Eu cheguei naquela planilha depois de fazer essa análise, estudando, né, e lendo sobre a situação da educação, o fracasso escolar, que a gente tem que achar o meio termo. Você tem que estudar os conteúdos, você tem que lidar com os conteúdos, só que você tem que ter uma postura diferente frente aos conteúdos. Senão você vai fracassar no que diz respeito a exigências de conhecimento escolar. Então esse aqui era para entrar agora no plano de estudo, já expliquei antes, não tem problema, está valendo, acho que deu certo, foi inteligível. E acabou. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo o download desse PowerPoint, o download da planilha de Excel, o link para assistir o documentário está aqui, está faltando um H, vou inserir. E é isso aí, pessoal. Comentem aqui no vídeo do YouTube. Quem é cursinho do EPA quiser conversar pelo grupo do WhatsApp, manda áudio. Pode mandar áudio, vocês só escrevem lá, manda áudio. Pode mandar áudio longo, 5 minutos, 10 minutos falando. Manda áudio lá. E espero em breve encontrar com vocês pessoalmente. Meu filho está aqui querendo me ver já. Espero em breve aí encontrar com vocês presencialmente para a gente continuar nosso trabalho. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção.